1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso número 16, texto que será pregado nesta noite. A santa, bendita e gloriosa palavra do Senhor nos diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aqui a santa palavra do Senhor, nós vamos mais uma vez orarmos nesta noite. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos fazer parte do povo do Senhor. Nós, Senhor, que não somos israelitas, nem tampouco fomos judeus, mas ainda assim, ó Deus, o Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos alcançou, enviando pessoas para que até nós viessem pregar a verdade. E nós te agradecemos por isso. Neste momento, Senhor, nós ouviremos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que ela continue a nos santificar e que, acima de tudo, Senhor, a Tua palavra nos desafie para que nós continuemos a pregar a verdade para a glória do Teu santo nome. Conduza-nos, Senhor, neste tempo e que Teu Santo Espírito, Ele possa, Senhor, cada vez mais aplicar as verdades que aqui ouviremos para a glória do Teu nome em nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, durante séculos, muito obrigado, Lucas, havia uma pequena ilha no meio do oceano que não era conhecida porque ela era uma ilha rica, não era conhecida porque ela tinha um grande tamanho e por isso, então, ela era digna de destaque. O que fazia aquela ilha ser conhecida é que dentro dela, em meio às pedras que a cercavam, havia um farol. Um farol que servia como norte para todos os pecadores que ao redor daquela ilha pescavam para manter a sua casa. E assim, em meio à escuridão em que se lançavam para pescar, durante anos e anos aquela luz ali estava iluminando todos os que estavam próximos àquela ilha. Mas aquele farol, ela tinha essa limitação. O alcance dele era pequeno e alcançava poucas pessoas que ali estavam. Mas com o tempo foi-se percebendo que aquele farol poderia ter um pouco mais de brilho, para que ele então fornecesse luz não apenas para quem estava próximo, mas para aqueles também que estavam distante, de forma que um engenheiro foi contratado para que ele orientasse uma forma que aquele farol pudesse emitir luz para mais e mais pessoas. E assim, após aquela obra, pela primeira vez, marinheiros de terras longínquas passaram a desfrutar daquela iluminação que aquele farol estava lhes dando. E assim, aquela ilha, que outrora era conhecida, iluminava poucas pessoas, com o passar do tempo, ela passou a iluminar todos aqueles que passavam por aquele lugar. Dando continuidade, queridos, à nossa série de sermões intitulada Uma Igreja Segundo a Escritura, nós veremos que a igreja deve pregar e anunciar a Cristo, aquele que foi proclamado entre os gentios. Para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, esta carta ela foi escrita por Paulo, endereçada a um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo havia sido enviado à igreja de Éfeso, uma igreja que, por conta de falsos mestres que havia adentrado nela, ela começou a sofrer as consequências de heresias no meio dela. Então Paulo envia Timóteo para que Timóteo, orientado, devolvesse a igreja para os trilhos da palavra do Senhor e assim aquela igreja voltasse a desfrutar dos melhores dias como ela já havia vivido. E é por isso que Paulo começa falando sobre como lidar com os falsos mestres. No capítulo 2, Paulo orienta o culto desta igreja.
No capítulo 3, Paulo fala quem são os homens que devem liderar o culto. E a partir do capítulo, terminando na verdade esse capítulo 3, agora Paulo faz um grande cântico de louvor a Deus. Nós já ouvimos em exposições anteriores algumas dessas frases, como quando percebemos que a igreja deve anunciar esse grande mistério de Cristo Jesus, que foi um Deus que se fez homem, um Deus que foi declarado justo em espírito, cuja obra foi contemplada pelos anjos, e agora nós veremos que este Cristo também, ele foi anunciado e pregado aos gentios. Portanto, a primeira coisa que nós veremos é o que Paulo quis dizer com essa frase, o Cristo proclamado. E lembre-se, querido, que Paulo ele está demonstrando, por meio de um louvor a Deus, a síntese do que é a mensagem do Evangelho. Paulo está descrevendo para a igreja qual é a verdade que a igreja deveria se comprometer. E agora Paulo chega num ponto em que ele vai mostrar que houve durante muitos anos uma interpretação equivocada de como Israel, a princípio, deveria se portar. Então o verbo que Paulo usa aqui, que foi traduzido por proclamado, dependendo da sua versão, ou por anunciado, ele vem da palavra grega que tem na origem em um arauto que era enviado para proclamar. Ele era enviado para anunciar publicamente uma mensagem representando quem o havia enviado. Então Paulo está falando aqui que Cristo ele foi pregado não por qualquer uma pessoa. Na verdade, em toda a história, Deus sempre designou homens para que esses homens anunciassem a obra de Cristo Jesus. E veja que, assim como nos verbos anteriores, nós temos um verbo que está na voz passiva. Então isso quer dizer que Cristo ele foi anunciado, alguém pregou sobre ele, alguém falou sobre o que ele fez. O que Paulo está nos mostrando é que Cristo ele foi anunciado em todo o tempo. E é interessante perceber que essa palavra de anunciado ou proclamado, ela traz a ideia de alguém que foi designado para isso. E quando a gente aplica isso no conceito do Novo Testamento, Paulo está fazendo uso de homens que foram autoritativamente designados pela igreja do Senhor para pregar o Evangelho. Então perceba que Paulo está aqui aplicando esse conceito que era usado no grego já em outros contextos, a homens que haviam sido separados pelo Senhor para este fim. Eles eram representantes autorizados de Deus para falar em nome de Deus, anunciando a obra que Cristo havia praticado e as consequências dessa obra a todos aqueles que crescem na mensagem que estaria sendo pregada. Mas veja que Paulo ele também mostra a quem é que Cristo foi anunciado. E Paulo diz aqui que Cristo foi anunciado aos gentios. E a palavra usada no grego aqui vem da raiz de etnos, de onde vem a nossa palavra etnia. Então Paulo está dizendo que Cristo foi proclamado às nações. E quando a gente aplica esse conceito ao texto bíblico, fica evidente que Paulo está se referindo a todos aqueles que não eram israelitas, aqueles que não eram judeus, que Cristo foi pregado àqueles que não esperavam o Messias, aqueles que não estavam aguardando a salvação. Mas veja que Paulo ele está dizendo que a mensagem do Evangelho, ela em nenhum tempo deveria ter ficado restrita a Israel, e por meio do Evangelho, nós veremos daqui a pouco no decorrer do sermão, que ela nunca ficou. Que no decorrer da história, a mensagem do Evangelho ela foi sendo espalhada às nações, e todos aqueles que creram na proclamação dessa verdade, eles foram alcançados pela fé, e por meio da fé eles foram salvos do seu pecado. O puritano Matthew Henry, quando ele comenta esse texto, ele diz que este versículo ele é um sumário do Evangelho. Ele é um resumo do que significa o Evangelho. E que nessa frase fica evidente que, abro aspas, Cristo, o grande mistério da piedade, foi proclamado não apenas aos judeus, mas ao mundo gentílico, demonstrando que a salvação, e isso é importante, ela é universal em seu oferecimento. Ou seja, o Evangelho foi pregado a todos. Mas, continua Matthew Henry, ela é particular em sua aplicação.
Então, o que o Matthew Henry ele quer nos dizer aqui, irmãos? Que o Evangelho foi pregado e deve ser pregado indistintamente a todos os povos, línguas e nações. Porém, ele só será crido por aqueles que foram predestinados pelo Senhor desde toda a eternidade para a vida. Estes, e somente estes, crerão na mensagem que estão ouvindo. Perceba que o que Paulo está nos mostrando, como nós vimos hoje pela manhã, é que a mensagem do Evangelho, isso foi anunciado a Maria, em Lucas no capítulo 2, no verso 33 e no verso 34, que o filho dela serviria de tropeço. Que muitas pessoas, ao ouvirem a pregação do Evangelho, creriam nessa mensagem e seriam salvos por meio dela. Mas essa mesma mensagem seria usada para endurecer corações de homens que o Senhor não quis salvar. A mensagem do Evangelho, ela sempre tem o seu aspecto duplo. Paulo diz isso escrevendo aos Coríntios que para alguns a mensagem do Evangelho ela tem cheiro de vida. Ela quebra corações endurecidos, ela faz com que pessoas que se consideram muito fortes e potentes, etc., sejam arrancadas do seu trono, sejam lançadas aos pés da cruz e assim se convertam. Ao mesmo passo em que essa mensagem, diz Paulo, ela cheira a morte para todos aqueles que a desprezam. Portanto, o que Paulo está nos mostrando por meio dessa frase é que o Evangelho ele foi pregado a todos, e nós veremos isso com bastante calma daqui a pouquinho, mas apenas aqueles que pertencem ao Senhor é que deram crédito a esta pregação, como Isaías nos diz. O que nós aprendemos nessa primeira afirmação, meus irmãos? Em primeiro lugar, quando a gente olha para o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta número 158, os teólogos de Westminster destacam que a pregação deve ser pregada, ou a palavra de Deus deve ser pregada, somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. O Catecismo está reconhecendo na sua pergunta número 158, meus irmãos, que no culto público ao Senhor, apenas aqueles que tiveram os seus dons reconhecidos pela igreja é que devem fazer uso da tribuna para pregar o Evangelho. O Catecismo está dizendo, e um comentarista desse texto, ele diz que por que é que deve ser assim? Porque pregar o Evangelho é algo que exige preparo, é algo que exige capacidade para que se pregue, é algo que exige dons reconhecidos pela igreja do Senhor. Pregar o Evangelho no culto público não é como pregar o Evangelho na rua. E é claro que a gente sabe que há pessoas que maldosamente vão distorcer o que eu estou dizendo que o pastor Vinícius diz que só os presbíteros e os pastores devem pregar. E eu não estou dizendo isso. Quando o Catecismo Maior ele trata deste assunto, se você olhar na pergunta número 156, você verá que o Catecismo está falando do culto público ao Senhor, do culto solene. E por que eles tratam dessa forma, meus irmãos? Porque hoje a gente percebe que há igrejas por aí que têm colocado crianças para pregar, têm colocado pessoas sem nenhuma qualificação para pregar, pessoas que até um tempo atrás estavam afundadas no seu pecado, que viviam uma vida promíscua e sem nenhum preparo, sem nenhuma dedicação, daqui a pouco estão assumindo púlpitos por aí e não conseguem sustentar com a sua própria vida a verdade que estão pregando. E veja, preparando esse sermão, eu estava pensando sobre algumas coisas, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você iria num consultório médico para ser atendido por uma criança? Imagina a cena, você está lá no ambulatório esperando o seu nome ser chamado, no momento em que você vai ser atendido, vai chegar até uma criança vestida de jaleco, esperando para te atender. Você confiaria na prescrição médica que essa criança te daria? Você usaria os remédios que ela te indicaria? Provavelmente não. Imagine que, de uma outra suposição, chegue do outro lado uma pessoa que tem boa intenção, gosta de medicina, fez medicina até às vezes por internet, pesquisando nas inteligências artificiais e tudo mais. Você confiaria os seus cuidados, o cuidado da sua vida a essa pessoa sem a formação dedicada para isso? É claro que não. Aí eu te pergunto, por que quando nós falamos da alma, da nossa vida com Deus, da eternidade do Senhor, a gente acha que qualquer um pode nos conduzir?
O Catecismo Maior, ele está nos ajudando a entender que a pregação do Evangelho, ela não é menos importante do que uma prescrição médica. A pregação do Evangelho, ela não é menos importante do que nada que aconteça na nossa vida. Sabe por quê? É justamente porque igrejas têm púlpitos fracos que igrejas estão morrendo. Pessoas que não têm compromisso com a verdade estão assumindo as tribunas, falando um monte de coisa que nem sabe o que diz. Nós já tratamos sobre isso no primeiro capítulo de Timóteo. Paulo fala de homens que se diziam doutor da lei, mas que nem sabiam o que estavam afirmando. É por conta disso que muitas igrejas têm sofrido. Porque homens que não foram devidamente reconhecidos, não tiveram os seus dons reconhecidos pela igreja, estão pregando o Evangelho. Mas, queridos, isso não quer dizer que só os pastores devem pregar o Evangelho. Todos nós que fomos alcançados por Cristo Jesus, devemos anunciar as verdades de Cristo. Todas as vezes que Deus coloca pessoas ao seu lado, pessoas que vêm comentar com você sobre a sua vida, sobre a maneira como tem vivido, o Senhor está te dando uma oportunidade para que você anuncie a esperança para Ele. Pense quantas pessoas hoje você teve contato e que você poderia ter dito para eles que há esperança em Cristo. Muitas vezes as nossas igrejas estão enfraquecendo, as igrejas não têm avançado, porque nós transformamos a pregação do Evangelho em algo profissional. E aí fica esperando que apenas o pastor e os presbíteros visitem, preguem o Evangelho, anunciem, ao passo que o Senhor nos dá a oportunidade de dia após dia, de estarmos com pessoas na nossa empresa, nas nossas escolas, pessoas do nosso círculo de amizade, que estão padecendo sem a esperança que nós temos para lhes oferecer. É interessante perceber, queridos, que existem pessoas que são muito afoitas para defender o seu time de coração. Pessoas que defendem suas ideologias com todos os dentes, que disputam isso, mas quando chega na hora de falar de Cristo, se portam como agentes secretos de Jesus. Já perceberam que as nossas Bíblias hoje elas estão cada vez menor e têm cada vez menos aparência de Bíblia? Porque nós não queremos ser identificados como um discípulo de Cristo. Mas a palavra do Senhor nos conclama, queridos, que nós preguemos Jesus Cristo em todo o mundo, isso simultaneamente, em Porto Alegre e em todos os lugares do mundo. Por isso, nós precisamos entender que quando se fala de ministros qualificados para pregar o Evangelho, nós estamos falando de algo que é restrito ao culto. Do culto para fora, todos nós devemos pregar a verdade do Senhor. Esse foi o segredo do crescimento da igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha canal no YouTube para anunciar o sermão. Não tinha um WhatsApp para facilitar a comunicação. Mas ela tinha pessoas comprometidas com a fé que eles recebiam. Pregava para um vizinho, pregava para o outro, falava com outro, falava com outro. E a igreja do Senhor avançava. Nós precisamos, irmãos, pregar a verdade. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Mas a segunda coisa que nós aprendemos, e agora nós faremos como nós temos feito, nós faremos um passeio, no melhor sentido do termo, na Escritura para ver como que essa frase ela deve ser interpretada durante a história. Perceba que a obra de Cristo Jesus, às vezes, ela tem sido interpretada como se o plano de Deus em salvar gentios fosse um plano B. Nossa, Deus mandou Jesus para pregar para Israel, Israel desprezou, e aí Deus então teve que abrir as portas para o gentio. Mas isso não corresponde ao ideal do que a palavra do Senhor diz. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 17, quando o Senhor então vai fazer uma promessa a Abraão. Gênesis capítulo número 17. E olha o que a partir do verso número 3, o Senhor, ele diz. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Vamos juntos? Serás pai de numerosas nações. Verso 5, vamos juntos. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Perceba que a promessa que Deus faz a Abraão
não estava restrito a uma etnia. A promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa de que a fé de Abraão deveria ser espalhada pelo mundo. A fé de Abraão não deveria ficar circunscrita a uma localização geográfica. Ela deveria ser espalhada. E veja, quando você vai para Gálatas, vamos lá, para Gálatas capítulo 3, verso 7 e verso 8. Agora o apóstolo Paulo, ele vai olhar para esse texto em que Deus faz promessas a Abraão, e eu não vou ler porque o tempo não nos permite, mas Deus repete essa promessa a Abraão em Gênesis 12, 1 ao 3, em Gênesis 22, 18, em Gênesis 26, 4. E veja o que Paulo nos diz aqui, a partir do verso número 7. Gálatas capítulo 3, verso número 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vamos juntos? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Perceba que Paulo está dizendo, quando Cristo anuncia o Evangelho a Abraão, essa mensagem que Deus estava anunciando a Abraão, ela deveria ser espalhada por todas as nações. Não era algo que deveria ficar restrito à nação de Israel. Um reformador, quando ele comenta esse texto, ele diz assim, a aliança com Abraão contém em si a graça do Evangelho e a universalidade do mesmo está implícita na bênção sobre todas as nações. Em quem as pessoas seriam benditas, irmãos? Olhe para o verso 16 de Gálatas. Agora, Abraão, mais uma vez, aplicando esse texto, ele diz assim, Gálatas capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Qual é a mensagem que tornaria bendito aqueles que tivessem a fé de Abraão? Não é como o movimento neopentecostal hoje quer dizer. Promessa de terra, promessa de carro, promessa disso e daquilo tudo. Na verdade, as nações seriam benditas, porque deveriam ter a mesma fé que Abraão teve, no descendente. Naquele que foi anunciado lá em Gênesis no capítulo 3, no verso número 15, quando Adão e Eva pecaram. A promessa de que o descendente da mulher viria para perdoar pecados. Perceba, queridos, que há um equívoco quando a gente pensa que a teologia começa com Deus exclusivista, falando apenas com o povo de Israel. Não era esse o propósito. Quando Deus chama Abraão, era para que Abraão fizesse com que a mensagem dele fosse espalhada por todo mundo. Mas agora, avance um pouquinho para o livro do Êxodo, no capítulo número 9, e veja que o que agora Moisés vai nos dizer sobre o tempo que Israel passa no Egito, no texto que nós já lemos na nossa liturgia. Êxodo capítulo 9, verso número 13. Êxodo capítulo 9, verso número 13. Olha o que o texto bíblico nos diz aqui. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então por que é que Deus estava libertando os israelitas? Para que eles adorassem a Deus. Mas vamos continuar a leitura. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei manifestado. Vamos juntos? A fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Por que é que Deus estava desafiando o Egito com todas as suas divindades, irmãos? Porque Deus queria que o Egito se curvasse a ele. Para que os egípcios se arrependessem dos seus pecados. Para que os egípcios abandonassem a perversidade dos seus próprios corações.
Moisés diz no verso número 29 desse mesmo capítulo que respondeu-lhe então Moisés: em eu saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Perceba que todo o propósito de Deus, quando Deus enviou Israel para o Egito, foi para que o Egito soubesse que não há Deus como o Deus de Israel. Para que aquela nação que se julgava poderosa soubesse que todas as suas divindades não puderam impedir o que Deus havia planejado e orquestrado fazer por meio do seu decreto. Agora vá para o capítulo 12, olha as consequências disso. Êxodo capítulo 12, verso 37 e verso número 38. Agora Moisés, então, está relatando o que aconteceu após a morte dos primogênitos. Deus, então, preservou os primogênitos de Israel. E no verso 37 e 38, Moisés diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos juntos? Subiu também com eles um misto de gente. Quem é esse misto de gente, irmãos? Pessoas que haviam visto o que Deus havia feito e creram. Entenderam o que havia acontecido no Egito, que deram crédito ao que o Senhor estava fazendo. E Moisés destaca, eles não eram israelitas, mas eles creram. Vamos continuar um pouquinho mais avançando. Agora vamos para o livro dos Salmos. Salmo 96, verso número 3. Abra sua Bíblia comigo e vamos juntos. Salmo 96, verso número 3. Olha o que o salmista ele nos diz aqui. Salmo 96, verso número 3. Vamos juntos? Anunciai entre as nações. Perceberam? Anunciai a quem, irmãos? Aos israelitas? Às nações. Que nação? Alguma nação específica? A todas as nações. Vá mais um pouquinho. Livro dos Salmos. Agora volte, na verdade, para o Salmo 67. Vá comigo novamente para o verso número 3. Salmo 67, verso número 3. Olha o que o salmista aqui, na verdade, nos diz. Salmo 67, verso 3. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Perceberam como que o salmista ele está ecoando tudo aquilo que a palavra do Senhor estava sendo dito? Um comentarista desse texto diz assim: os salmos missionários não apenas expressam o desejo poético, mas são revelações proféticas de um reino universal que será estabelecido por meio da palavra. Veja que a palavra do Senhor está mostrando que era dever de Israel levar a mensagem do Evangelho além das suas próprias fronteiras. E agora o último texto que nós leremos do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 49, verso número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso número 6. Olha o que o profeta diz aqui, Isaías capítulo 9, verso número 6. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer o remanescente de Israel. Vamos juntos? Também te dei como luz para os gentios. Veja que interessante, quando lá no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai falar sobre a separação que o Espírito faz de Paulo e Barnabé. O Santo Espírito do Senhor inspirou Lucas para que Lucas usasse esse texto de Isaías para dizer que era dever do povo do Senhor ser luz para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que não estavam procurando a Cristo, mostrando que o Evangelho nunca foi pensado para ficar confinado a uma etnia sequer. O Evangelho deveria ser pregado a todas as nações. O Evangelho deveria ser anunciado por todos os povos.
Veja, irmãos, a Bíblia nos mostra alguns exemplos de pessoas que não eram israelitas e que foram salvos pelo Senhor. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 14, nós temos o registro de Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado como sacerdote de Salém. E Salém, que posteriormente viraria Jerusalém, era uma cidade cananita. Não era uma cidade que fazia parte do povo do Senhor. Quando a gente olha para Jetro, o sogro de Moisés, ele era um sacerdote pagão, ele era de Midian. Ele também não era povo do Senhor. E o que nós vamos falar de Raabe? Uma meretriz, que creu no que o Senhor estava fazendo. E que porque creu no que o Senhor estava fazendo, foi por ele salvo, mostrando que o Deus de Israel era o Deus de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. E que Israel deveria ter anunciado essa esperança a todos os povos, como a palavra do Senhor, ela tem nos dito. Mas vá comigo agora para o livro dos Salmos, no Salmo 106, e olha o que o salmista nos diz aqui. Texto também que nós lemos já na nossa liturgia. Salmo 106, a partir do verso número 7. Salmo 106, a partir do verso número 7. Olha o que o salmista nos diz. Eu vou ler só e na hora que eu achar que é importante nós leremos juntos. Mas olha o que o salmista nos diz aqui. Salmo 106, versos 7 e 8. Olha o que o salmista diz. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Vamos juntos? Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Apesar de Israel, o Senhor salvou aquele povo, porque por meio do cuidado que ele tinha com aquele povo, as nações ao redor olharia e temeria o Deus de Israel. É por isso que quando a gente vai para o livro de Juízes, você percebe o escritor dizendo que as pessoas das cidades onde os israelitas iam passando estavam com os seus corações desmaiados de medo do Deus de Israel, porque o Deus de Israel, ele é terrível. Não condiz com esse Deus banana pregado por aí, esse Deus que aceita qualquer trapo que a gente entregue para ele. O Deus de Israel não é assim. O Deus de Israel é um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que governa e governa para a glória dele. E que mesmo a negligência de Israel não foi suficiente para impedi-lo de ser conhecido ao redor do mundo. Mas veja que quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que isso vai expandindo cada vez mais. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso número 11, agora Jesus então falando com os seus discípulos e respondendo ali então, naquele contexto, ele mostra o que aconteceria a partir de agora. Mateus capítulo 8, verso 11, olha o que o texto diz. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O Senhor está dizendo que pessoas de todas as línguas, povos e nações agora viriam, e que por conta da sua fé, eles também fariam parte do povo do Senhor. Avança sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 10, verso número 16. Esse texto nós leremos juntos, Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Vamos ler juntos, meus irmãos? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo para os israelitas, eu tenho outras ovelhas. Eles não estão aqui nesse aprisco, mas elas virão. Elas virão porque elas crerão. Se você olha para todo o texto em que Jesus está se descrevendo como um bom pastor,
E no verso número 15, o texto bíblico diz que as verdadeiras ovelhas conhecem a voz do seu Senhor. E é por isso que, como hoje pela manhã nós aprendemos, meus irmãos, nós não temos que tornar o evangelho mais agradável para quem está se perdendo. O nosso dever e o que Paulo espera de nós, de acordo com 1 Coríntios, que Deus espera de nós, de acordo com 1 Coríntios, no capítulo 4, é que nós sejamos encontrados fiéis. Salvar pecadores não é uma tarefa da igreja. Salvar pecadores é uma tarefa de Cristo. E o que a igreja tem que fazer é pregar a verdade. É dizer para as pessoas que há esperança em Cristo. Aqueles que são dele vão ouvir a voz. Elas vão dar ouvidos ao que está sendo dito. E elas se renderão ao Senhor. Perceba, queridos, que quando a gente falsifica o evangelho, a gente impede que as verdadeiras ovelhas ouçam o Senhor falar. E na verdade, o que acontece em muitos contextos quando isso é feito, você enche a igreja de lobos. De pessoas que não têm compromisso nenhum com o Senhor delas, de pessoas que não querem viver em novidade de vida, e que acabam fazendo o efeito reverso do que deveriam, porque aqueles que pertencem ao Senhor devem ser conhecidos pela sua forma de viver. Veja que de forma ainda mais clara, em Mateus capítulo 28, quando Jesus agora ele está terminando, Mateus está terminando o seu evangelho, ele vem então com uma grande comissão. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao seguir, o texto bíblico diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A mensagem de Cristo deve ser pregada a todas as nações. Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, o que a gente identifica ali? Essa mensagem que produziu transformações, ela foi rompendo barreiras. Ela começa a ser pregada em Jerusalém. Daqui a pouco Deus levanta Filipe, Deus levanta Estevão. E essa mensagem começa a ser espalhada. E sabe por que a mensagem foi espalhada? Porque a igreja de Jerusalém ela estava confortável, quietinha, protegida ali onde ela estava. E o Senhor então enviou uma perseguição. Porque por meio da perseguição a igreja foi espalhada. E o evangelho foi levado aos 4 cantos do mundo. Queridos, perceba que quando você olha para o evangelho, para o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo número 10, você verá que Pedro, ainda resistente, Lucas registra a conversão de Cornélio. E o Senhor aparece para Pedro numa visão e diz para ele: come desses animais impuros. E ele se recusa, e o Senhor então diz para ele: não chames tu imundo o que eu santifiquei. E de repente Cornélio envia 2 homens, aqueles homens chegam até onde Pedro estava, Pedro vai até a casa de Cornélio. E se você olhar para o livro de Atos, do capítulo 13 até o capítulo número 28, você vai ver um homem que é chamado de pregador, mestre aos gentios. O apóstolo Paulo assumindo a predominância como a personagem principal usada pelo Santo Espírito do Senhor ali. Porque o evangelho agora estava sendo levado para todo mundo. Nas viagens missionárias de Paulo, sabe o que nós vemos? Paulo rompendo as barreiras culturais e levando o evangelho para que as pessoas pudessem crer. E é por isso que quando Paulo ele faz a sua viagem missionária, ele diz que ele tinha o desejo de pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E assim Paulo sai pregando o evangelho para que as pessoas pudessem crer. Queridos, aplicando isso para as nossas vidas, eu falo com muita tristeza o que eu vou dizer aqui. Nós temos falhado nesse ponto. Quando a gente olha para uma igreja com tantos bancos vazios como o que nós temos aqui, é porque nós temos falhado. Nós não estamos pregando o evangelho tanto quanto deveria. Quantas pessoas que estão na sua família e até no seu círculo próximo de amizade, que você sabe que se hoje morrer, vai para o inferno, e você nunca falou para ela que Cristo é a esperança. Eu estava fazendo uma estatística quando eu estava preparando esse sermão, e eu fui no site do IBGE, e eu peguei o número de residentes só em Porto Alegre, sem contar a grande Porto Alegre, só em Porto Alegre.
De acordo com o IBGE, nós temos 1.332.000 pessoas, 1.332.845 pessoas. Para 6 igrejas. Se as 6 igrejas de Porto Alegre estivessem saudáveis, meus irmãos, nós teríamos uma igreja para cada 222.141 pessoas. Tem pouca gente para a gente alcançar, não tem? Tem pouca gente precisando ouvir sobre Cristo. Nós deveríamos, irmãos, cada vez mais fazer da nossa vida uma pregação do Evangelho. Para que no momento em que as pessoas olharem para a diferença que crer em Cristo fez na nossa vida, elas perguntassem: por que você é diferente? Por que você não é como os demais? Por que você não gasta a sua vida no pecado? Por que você não gasta a sua vida bebendo? Por que você não se prostitui como todo mundo faz? E assim, com a porta aberta do Evangelho, você diria para ela: porque Cristo me salvou. Deixa eu te contar uma coisa. Eu era assim. Mas um dia eu fui achado por Cristo. E depois que eu fui achado por Cristo, tudo mudou. Meu irmão, minha irmã, e aqueles que me ouvem aqui que não professaram a sua fé em Cristo Jesus ainda. O Senhor te deu dons. O Senhor te deu recursos financeiros. E tudo isso que o Senhor te deu não foi para que você se torne famoso. Não foi para que você gaste isso promovendo o seu próprio reino. Foi para que você gaste isso pela causa de Cristo Jesus. Lembre-se que alguns de nós temos o privilégio de termos vários dons. Mas a Bíblia nos lembra que a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu quero que você vá embora daqui hoje pensando como é que você tem gasto a sua vida. O que você tem feito com o seu melhor tempo? O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? De que forma que você tem glorificado a Cristo no teu trabalho? As pessoas que estão em sua volta estão enxergando Cristo em você? Se não tiver, você está falhando. E Cristo depende de nós para levar o Evangelho às nações. Nós precisamos pregar a verdade. Nós precisamos viver a verdade para que a nossa pregação tenha crédito. O Senhor te deu dons, irmãos, sejam eles quais forem, para que você use para a glória dele. Abandonemos essa capa de agente secreto de Jesus. Deixe essa postura de 007 e assuma um compromisso sincero com Cristo de fazer a diferença aonde Cristo te colocar. Tem dificuldade de falar? O Senhor vai te dar graça para que você fale para aquele que está caído. Mas não se cale. Não engula as palavras que o Senhor tem te dado, porque isso pode custar a eternidade de alguém. Não é só para as 4 paredes que o Senhor nos chamou. É para que a gente volte para o mundo, vivendo no mundo caído, mas sem ser mundano, dizendo para as pessoas: eu tenho uma mensagem. Talvez eu não tenha o dinheiro que você espera, como Pedro disse para aquele homem na Porta Formosa, mas eu tenho algo melhor do que o dinheiro. Eu tenho uma mensagem que pode te transformar. Essa é a segunda coisa que a gente aprende nesse sermão. A pregação do Evangelho não deve ser restrita a um grupo de pessoas específica. Essa mensagem tem que ser pregada a todos os povos, línguas e nações. Mas a última coisa que eu quero que vocês entendam e que é necessário é rebater uma fala maldosa. E eu quero entender que é por desconhecimento histórico de alguns que afirmam que a teologia, quem crê na teologia reformada, que quem crê em predestinação não faz missões. Eu quero combater essa ideia acreditando que é falta de conhecimento, porque ela não condiz com a história. Essa ideia de que, se eu creio que Deus predestinou todo mundo, Deus predestinou aqueles que vão ser salvos, então eu não preciso pregar o Evangelho, isso é uma conversa fiada, porque a teologia reformada não crê nisso. E eu vou citar algumas das confissões reformadas para mostrar para você que esse argumento ele é falso, que ele é mentiroso. E a primeira delas é a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 10,
quando ela trata da doutrina da vocação eficaz, no seu primeiro parágrafo, a confissão ela diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar, como Deus chama os que são eleitos? Ele diz, eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Aquelas pessoas que foram predestinadas à vida, precisam ouvir Deus chamá-los. E sabe como é que Deus chama? Deus usa o ministro que prega o evangelho para elas. E o Senhor então vai trazê-las à vida, eficazmente para que elas possam crer. Continuando, no seu capítulo 14, quando a confissão trata da fé salvadora, no seu parágrafo 1, ela diz assim: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Perceba, portanto, queridos, que a confissão de fé ela está reconhecendo que aqueles que são eleitos só virão à fé se o evangelho chegar até eles. A igreja, ela não está isenta da sua responsabilidade de pregar o evangelho, porque nós cremos na doutrina da predestinação. O Catecismo Maior, na sua pergunta 155, ele diz assim: como a palavra se torna eficaz para a salvação? Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura e, especialmente, a pregação da palavra um meio eficaz para, primeiro, iluminar, convencer e humilhar os pecadores. Segundo, para lhes tirar toda a confiança em si mesmo e os atrair a Cristo. Terceiro, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade. Quarto, para os fortalecer contra as tentações e corrupções. Quinto, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade, conforto mediante a fé para a salvação. Perceba, portanto, que os documentos de Westminster não isentam a igreja da sua responsabilidade de pregar a verdade. Nós temos que pregar a verdade, pregar a palavra do Senhor, para que as pessoas possam crer. Talvez aquele dos documentos, quando falamos de soteriologia, de doutrina da salvação, que seja o mais conhecido, sejam os cânones de Dort, que foi um documento escrito em resposta à controvérsia arminiana nas igrejas holandesas, ou nas igrejas dos Países Baixos da Europa. Então, os cânones de Dort, no seu artigo 2º, no parágrafo 5º, ele diz assim: a promessa do Evangelho é que todo aquele que crer no Cristo crucificado não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens aos quais Deus, em seu bom propósito, enviou o Evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. A mensagem do Evangelho deve ser pregada a todos. Ninguém questiona que ela deve ser pregada a todos. Ainda no seu parágrafo 3º e 4º, no seu ponto 6º, os cânones de Dort dizem assim: aquilo que nem a luz natural, nem a lei podem fazer, Deus o faz pelo poder do Espírito e pela pregação, o ministério da reconciliação, que há o Evangelho do Messias. Agradou a Deus usar esse Evangelho para salvar os crentes, tanto na antiga quanto na nova aliança. E a pergunta que nós fazemos é: se a confissão e as confissões reformadas do século XVI e XVII, que eu citei apenas duas, elas enfatizam a necessidade da pregação do Evangelho, elas ao mesmo tempo estão nos garantindo que a gente precisa pregar o Evangelho, porque nós temos a certeza de que aqueles que são do Senhor ouvirão a voz dele. Nós pregamos o Evangelho, irmãos, justamente porque nós cremos que Deus predestina. Essa é a garantia que nós temos, que nós não ficaremos falando para ninguém ouvir.
A certeza que nós temos que nós devemos pregar a verdade e anunciar o Evangelho é de que Deus tem os seus espalhados por Porto Alegre e Ele espera que eu e que você vá até estes e pregue o Evangelho para que eles possam crer. Queridos, perceba, portanto, que esse argumento que o calvinismo ele não estimula missões e evangelizações é uma falácia, é uma mentira e a história prova isso. Por exemplo, William Carey, do chamado pai das missões modernas, calvinista. George Whitefield, calvinista. Charles Spurgeon, calvinista. Todos homens comprometidos em levar o Evangelho a pecadores. Homens comprometidos com uma fé reformada, com uma fé sólida, e que justamente por ela, por crerem nela, eles não mediram esforços para pregar o Evangelho a quem quer que fosse. Nós, reformados, não acreditamos que nós temos que ficar escolhendo. Será que esse é salvo, esse não é? Porque isso pertence ao Senhor. O que nós temos que fazer é pregar a palavra. Paulo diz, há tempo. Paulo diz, fora de tempo. O que nós temos que anunciar é, Jesus é a esperança para você. Jesus vai te salvar. Jesus veio para morrer pelos seus pecados. Jesus foi declarado justo, consumando a sua obra. Tudo isso foi contemplado pelos anjos e foi anunciado em todo o tempo. Perceba, queridos, que isso tudo deve nos estimular a pregar a verdade. E a minha oração com esse sermão é que você vá para a tua casa hoje pensando nisso. Para quem eu tenho pregado? As pessoas que estão à minha volta têm visto em mim um cristão? Aplicando isso para as nossas vidas, a primeira coisa que a gente aprende com esse sermão, queridos, a igreja deve proclamar a Cristo por todo o mundo. E isso deve ser simultâneo. Nós temos que pregar o Evangelho em Porto Alegre, ao mesmo tempo que nós temos que contribuir com missões para aqueles missionários que estão em outros lugares do mundo, onde nós não teremos condições de ir nunca. Mas nós podemos apoiá-los com ofertas, orando por eles. Veja, querido, se você sabe que tem um irmão seu, que nesse momento provavelmente está sendo torturado pela fé que você tem, e isso não te comove, isso não te faz chorar, isso não te faz interceder para que o Evangelho continue a avançar, alguma coisa está muito errado com você. Quando você bate o dedinho na quina da cama, você sabe a dor que isso traz, e o seu corpo inteiro sente. Se tem uma parte da igreja do Senhor que está sofrendo, nós precisamos sustentá-la com oração, com ofertas, e ao mesmo tempo em que nós aqui em Porto Alegre arregaçaremos as nossas mangas e pregaremos o Evangelho. Como Paulo diz, os nossos pés serão formosos se nós anunciarmos esse Evangelho. Mas a segunda coisa que a gente precisa entender é que o Evangelho ele tem como alvo salvar pecadores de todos os povos, línguas e nações. Nós não devemos ficar com o Evangelho confinado só para nós aqui dentro dessas quatro paredes, meus irmãos. Nós precisamos anunciar a verdade de Cristo. Não é ficar pescando no aquário um, aquário outro. Eu falei para vocês, são 1.300.000 e tantas mil pessoas para a gente alcançar. Nós precisamos dizer às pessoas que estão no mundo que elas precisam de Cristo e que Cristo as pode salvar. E a terceira coisa que esse sermão nos ensina é que a teologia reformada atribui a Deus a eficácia da evangelização. Não depende de quem quer, diz Paulo. Não depende de quem corre. Não depende de livre-arbítrio, isso é falácia. Depende de Deus salvar. E é por isso que antes de pregar o Evangelho, a gente dobra os nossos joelhos orando. Senhor, salva fulano, salva o ciclano, salva o Bertrano. Porque como alguém disse de joelho, todo mundo é calvinista. Todo mundo sabe que o homem não pode salvar a si mesmo. Queridos, que o Senhor nos abençoe e que nós nos sintamos desafiados nessa noite a pregar a verdade para a glória do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos fazer uma oração antes de nós cantarmos um cântico ao nome do Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor nos estabeleceu nessa cidade em um lugar privilegiado, Senhor.
Nós sabemos que o Senhor tem nos dado uma estrutura maravilhosa para nós podermos te adorar. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado grandes dádivas, o Senhor tem nos dado dons, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vida. E a alguns de nós, o Senhor tem dado recursos em abundância. Mas muitas vezes, Senhor, nós não estamos usando isso para a glória do Teu santo nome. Muitas vezes, Senhor, nós estamos usando para os nossos próprios reinos. Como foi usado na ilustração desse sermão, às vezes nós somos como aquele farol que ilumina tão pouco, que poucos usufruem dos benefícios dele. Mas o desejo do nosso coração, Senhor, é que essa igreja se torne um verdadeiro luzeiro nessa cidade. Que esta igreja pregue a verdade. Que essa igreja viva a verdade que ela prega. Que essa igreja se comprometa verdadeiramente com a causa de Cristo. Que nós, Senhor, em tempo breve possamos desfrutar de homens e mulheres que o Senhor tem enviado a esta igreja, para que nós possamos começar a sonhar com plantações de outras. Que o Senhor nos socorra, Senhor. Que o Senhor traga aqueles que te pertencem a este lugar. Que o Senhor faça com que a nossa voz seja levada aos lugares de Porto Alegre onde nós nunca imaginamos. Que o Senhor faça, ó Deus, com que a mensagem que pode trazer vida possa trazer esperança a mais e mais pessoas. Tira de nós essa postura de agente secreto de Jesus, Senhor. Tira de nós toda a vergonha. Tira de nós todo o medo de falar a verdade. Como Pedro orou no capítulo 4 de Atos, nos dê intrepidez, nos dê ousadia, nos dê coragem para dizer às pessoas que só em Cristo há esperança. Que o Senhor faça com que a chama que queimou no coração dos nossos irmãos do passado queime dentro do nosso coração e que, como John Knox, nós possamos dizer: Senhor, nos dê Porto Alegre, senão nós vamos morrer. Senhor, que esta cidade seja impactada pela presença da nossa igreja aqui. Que nós façamos falta se um dia nós faltarmos, mas para que isso aconteça, Senhor, nos dê graça, nos dê coragem, nos dê intrepidez, para que preguemos o Evangelho do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.